Sejam bem-vindos ao canal Em Família. Que bom tê-los aqui conosco para juntos darmos sequência no estudo da lição 11. Nós vamos estudar nesta quarta, 13 de dezembro, a lição com o título Mande-a Embora. Nós já vamos aprofundar o tema, mas antes vamos pedir em espírito de oração a presença do Santo Espírito. Ale, ora para a gente. Oremos. Querido Deus, amado Pai, vamos agora estudar a Tua palavra. Te pedimos o Espírito Santo conosco, também a compreensão dos textos, possamos compreender esse assunto e trazer lições para a nossa vida. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. A lição abre o nosso estudo de hoje descrevendo a situação das pessoas ao redor de Jerusalém e de Israel. Nós vamos ser levados à compreensão de que muitos ansiavam por essa esperança da vinda do Messias e que o nacionalismo e o preconceito dos judeus impediam que eles compartilhassem essa boa nova com os seus vizinhos, com as nações ao redor. No comentário do autor, nós vamos entender que hoje, nas cidades, muitos anseiam também por essa esperança. E nós somos levados, somos convidados por Cristo a compartilhar a esperança da segunda volta de Cristo. Assim, a missão deve alcançar todas as pessoas em todos os lugares, independente de etnia, de raça ou de nacionalidade. E assim o nosso estudo nos traz a pergunta número 5, que diz o seguinte: leia Atos capítulo 10, versos de 9 a 16, o verso 28 e o verso 34 e 35. Como você resumiria a lição ensinada pelo Espírito Santo? No seu estudo é importante você ler essa referência bíblica completa, porque ela vai nortear o nosso estudo de hoje. Aqui no capítulo 10 de Atos é relatado a história de Pedro com um centurião. Ele teve uma visão e Deus lhe ensinou uma lição. Para responder essa pergunta, nós escolhemos os versos 34 e 35, que nós vamos ler agora. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Então, a partir da leitura desse texto, deixamos aqui como sugestão de resposta que lição o Espírito Santo ensinou a Pedro, é que Deus não faz acepção de pessoa e a mensagem de salvação é extensiva a todos. Então, nós vamos ver Pedro aqui próximo da hora do almoço, tendo uma visão e o Espírito Santo ensinando uma lição a ele. Nessa visão, ele viu um lençol cheio de animais descendo do céu, impuros, que para o israelita, Pedro era um israelita, não deveriam ser comidos. E foi dito para ele: Pedro, mata e come. E ele disse: não, senhor, não posso fazer isso. Esses são animais impuros, impróprios para o consumo humano. Lembrando que essa lição aqui não tem nada a ver com comer animal ou não comer animal. Não é de alimentação que a lição está tratando, embora a visão fosse uma visão de animais impuros, impróprios para o consumo, e fosse dito para ele que comesse. Mas no contexto nós vamos entender que a lição era para ensinar ele, um hebreu, um israelita, a se relacionar com todas as pessoas. Porque na visão de um israelita, a salvação era para eles. Os outros eram impuros, os outros eram imundos, os outros eram gentios. E quando Pedro está tendo aquela visão, chega então aonde ele estava, pessoas vindo com uma mensagem para que ele pudesse levar o evangelho eterno para um centurião romano e a sua família e as pessoas que estavam ali com ele. E é nesse contexto que a visão acontece e que Pedro vai exercer a missão. E o texto diz assim, que ele
o apóstolo pôde entender esta verdade. Ele era preconceituoso, tinha o nacionalismo e precisava romper com isso. E Deus aproveitou essa oportunidade para ensinar essa lição a Pedro. Ainda nesse contexto, a lição destaca o seguinte: diz assim, Deus usou essa visão para confrontar o orgulho religioso e a intolerância de Pedro contra os gentios. Isso nos traz uma aplicação para a nossa vida muito importante, né? Porque quando nós estamos em missão, e nós temos essa missão de levar o evangelho nas grandes cidades, infelizmente existem no nosso meio ainda muitos preconceitos contra determinadas classes de pessoas. E esse é um desafio que nós temos que vencer, né? A intolerância religiosa também é muito presente nos nossos dias. Então, isso nos traz uma lição importante. Nós temos que vencer esses preconceitos, esse orgulho, porque senão nós não conseguiríamos, não vamos conseguir levar essa mensagem para essas pessoas. E nesse ponto, aprendendo sobre essas lições importantes, a lição retoma o foco sobre a viagem missionária que Cristo fez com seus discípulos para a região de Tiro e Sidom. E vai destacar novamente a interação deles com aquela mulher estrangeira, Ciro-Fenícia, ou Cananeia, como Mateus descreveu, e vai trazer algumas perguntas que vão nos levar a refletir sobre a nossa missão, sobre como nós atuamos em missão, sobre as lições que nós aprendemos na lição desta semana. A lição vai trazer um comentário do autor dizendo assim: que preconceitos nos impedem de ver as necessidades dos que vivem nas áreas urbanas? Então, essa aplicação precisa ser feita para nós. Ela só vai ter sentido prático, só vai ser útil se nós aplicarmos na nossa vida. É importante ter esse conhecimento das histórias, a visão de Pedro, a viagem missionária de Cristo, mas precisamos aplicar na nossa missão. Ela conclui assim: que oportunidades Deus nos proporciona nas cidades para expandir essa nossa compreensão da missão, e ainda nos convida a confrontar o nosso nacionalismo, o nosso orgulho espiritual e a nossa intolerância. E é isso mesmo, Júnior. Jesus estava na região da Fenícia, lá em Tiro e Sidom, numa viagem missionária em terras estrangeiras e de treinamento para com os seus discípulos. E ele precisava romper com esse preconceito, com esse nacionalismo que nós trabalhamos aí. E o texto diz assim: Jesus pacientemente ensinou os seus discípulos. Ele deu lições bem pontuais, enfáticas, ensinando-os a romper essas barreiras que muitas vezes os impediu de levar a mensagem de salvação às outras pessoas. A lição vai concluir também dizendo que o Espírito Santo, ele pode nos ajudar também a vencer essas barreiras que possam existir no nosso meio. Então, ele vai nos capacitar, nós podemos pedir a ele ajuda para vencer esses desafios também. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.